Livro de Ruth, capítulo 1, no verso de número 1, diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Houve fome em Belém de Judá. Elimeleque, desesperado, porque era provedor, era pai, era marido, precisava suprir a necessidade da sua família. Agora ele pega essa família e sai a peregrinar nas terras de Moabe. Os moabitas eram um povo que eram inimigos do povo de Deus. Era um povo que, na saída do Êxodo, quando o povo de Israel foi sair do Egito, do cativeiro do Egito, eles não permitiram, os moabitas não permitiram com que o povo de Deus ultrapassassem pelas suas terras, cortassem caminho pelas suas terras. Era um povo hostil, era um povo que maltratava o povo de Deus. Logo, não era um bom negócio Elimeleque levar sua família para uma terra de um povo que não era amigo do seu povo. E o resultado disso, Elimeleque morre. E morre junto com ele os seus 2 filhos, Malom e Quilion, deixando Noemi, Ruth e Orfa, viúvas. E essas 3 mulheres agora, elas não têm marido, consequentemente não têm sustento, não têm mantimento. E ainda Noemi, sendo uma mulher israelita, ainda está numa terra estranha. Só que o que eu quero trazer para a nossa meditação nesse momento é que Noemi é uma personagem que a tônica desse texto vai nos levar à sua amizade e cumplicidade com uma das suas noras, que é Ruth. Só que eu não quero me prender a esse detalhe, mas eu quero te chamar a atenção para a vida em si de Noemi, que já era uma mulher de avançada idade, já era uma mulher velha, e segundo o texto, uma mulher que agora está viúva e sem filhos, porque o marido morreu, os 2 filhos morreram, e agora ela não tem mais como obter sustento para sua família. Mas o versículo 6 diz que Noemi, mesmo sendo velha, mesmo sendo de avançada idade, tinha tudo para desistir, tinha tudo para querer a morte, tinha tudo para não ter mais prazer na vida. O texto diz que Noemi se levanta e volta para os campos de Moabe. E quando ela chega nos campos de Moabe, ela ouve dizer que Deus havia visitado o seu povo, e lá Deus havia dado pão. O pão havia voltado para a casa do pão, que era Belém de Judá. Mas entenda que Noemi só recebeu essa notícia porque ela não se vitimizou, porque ela não se colocou numa condição de inferioridade, ela não se deu por vencida, mesmo sendo uma mulher de avançada idade. Noemi se levanta e vai para o campo. Campo, lugar da ação. Campo, lugar de trabalho. Campo, lugar daqueles que não se dão por vencido. A tua vida pode até estar o caos, a tragédia pode ter se estabelecido, mas Deus está dizendo para nós, para mim, para você, Deus está dizendo para você nessa noite: hoje é noite de você se levantar, porque Deus não fala com gente caída. Hoje é noite de você ter uma ação e se levantar, porque Ele quer falar contigo. E assim como Ele falou com Noemi, no campo, no lugar da ação, uma mulher velha que tinha tudo para desistir da sua vida, Deus está dizendo nessa noite: se levanta, vai para o lugar da ação, porque eu quero falar contigo. Porque Deus só fala com aquele que se levanta. E eu me lembro do rei Josafá, que quando estava sobre a afronta dos exércitos inimigos, a Bíblia diz que Josafá se pôs de pé e convocou o povo para orar e jejuar ao Senhor. E o Senhor se manifestou e disse: nessa peleja tu não terás que pelejar, porque eu, Senhor, pelejarei por você.
A resposta de Deus que você precisa só vai acontecer quando você se levantar. A resposta de Deus que você precisa só vai acontecer quando você sair do lugar da tua miséria, sair do lugar da tua afronta, sair do lugar da tua derrota, ir para o lugar da ação, porque Deus vai falar com você quando você tomar uma atitude. E Noemi se levantou, ouviu a voz do Senhor, tomou uma atitude de voltar para Belém. Ruth decidiu ir com ela. E sabe qual foi o desfecho? Ruth, uma das suas noras, por causa de Noemi, se casou com Boaz, que foi o seu remidor. Através de Ruth e Boaz nasceu Obed. Através de Obed vem Davi, nasce Davi. E através de Davi vem o Filho de Deus, a raiz de Davi, o Filho de Davi, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus nasceu através da raiz de Davi, que foi raiz de Ruth, que foi companheira de uma mulher que era de idade avançada, velha, que tinha tudo para desistir da sua trajetória, mas por causa de uma atitude, ela deu continuidade não só à sua história, mas ela deu direito à geração do Filho de Deus se manifestar sobre a terra. A tua história não está perdida, a tua história não está acabada. Eu não sei qual foi a tragédia que aconteceu na tua vida, mas eu quero te dizer, Deus está te dizendo, se levanta hoje, vai para o lugar da ação, porque eu quero falar contigo.